Muitos homens carregam feridas emocionais sem sequer perceber a profundidade de seu impacto, e uma das mais influentes e duradouras está ligada à relação com a mãe. Desde a infância, padrões de afeto, aprovação ou rejeição moldam nossa percepção do mundo, nossa autoconfiança e a forma como nos relacionamos com os outros. Essas experiências podem gerar insegurança, carência emocional, medo de rejeição ou até uma busca constante por validação, que muitas vezes se manifesta na vida adulta de maneira sutil, mas poderosa. O estoicismo ensina que a consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. Não se trata de culpar a mãe ou os acontecimentos do passado, mas de compreender como essas experiências moldaram comportamentos e emoções atuais, e de assumir controle sobre a forma como respondemos a elas. Ao aplicar princípios estoicos, é possível transformar essa dor em força silenciosa, substituindo padrões emocionais destrutivos por respostas conscientes e estratégicas. Neste vídeo, você vai aprender a identificar a ferida materna, perceber como ela influencia seus relacionamentos, controlar emoções e pensamentos condicionados pelo passado e, finalmente, transformar vulnerabilidade em poder interior. Entender a própria história emocional é um ato de coragem e um passo essencial para se tornar um homem autônomo, seguro e centrado. Ao final, você verá que mesmo experiências dolorosas podem se tornar alicerces de força, disciplina e presença. O objetivo não é apagar o passado, mas reconhecê-lo, compreendê-lo e aprender a agir de maneira racional, evitando que velhos padrões ditados pela infância continuem moldando sua vida. Este é o poder silencioso do estoicismo. Transformar feridas em sabedoria e inseguranças em autoridade pessoal, guiada pela razão e não pelo impulso emocional. O primeiro passo para se libertar da influência da ferida materna é reconhecê-la de forma honesta e profunda. Muitos homens carregam comportamentos enraizados na infância sem perceber. Carência afetiva, necessidade excessiva de aprovação, medo de rejeição ou tendência a idealizar figuras femininas podem ter origem direta na relação com a mãe. Essas marcas não são culpa sua nem dela, são registros emocionais que moldam padrões de reação, percepção de valor próprio e forma de se relacionar com o mundo. A consciência é essencial. Observar como você reage em situações de intimidade, conflito ou validação social pode revelar sinais claros dessa ferida. Por exemplo, sentir ansiedade extrema diante de críticas, buscar constantemente elogios ou aprovação de mulheres, ou mesmo evitar confrontos para não gerar rejeição, são indícios de que a ferida materna ainda influencia suas decisões e emoções. O estoicismo ensina que reconhecer a própria fraqueza é o primeiro passo para transformá-la em força. Sem observação consciente, qualquer tentativa de mudança será superficial e passageira. Praticar exercícios como journaling, escrever sobre emoções e padrões de comportamento e meditação focada em autoconhecimento permite identificar momentos em que antigos traumas dirigem suas ações. Reconhecer a ferida não significa se prender ao passado, mas encarar a realidade com clareza e objetividade. É um ato de coragem que prepara o terreno para neutralizar os efeitos dessa marca emocional, desenvolvendo autodomínio, resiliência e presença. O homem que entende suas feridas pode começar a agir de forma estratégica, substituindo hábitos reativos por respostas conscientes, fortalecendo sua mente e caráter de forma duradoura. A ferida materna influencia profundamente a forma como você se relaciona com as pessoas ao longo da vida, especialmente em relações íntimas e sociais. Homens que carregam carência emocional ou insegurança originadas na infância tendem a repetir padrões,
que comprometem sua autonomia emocional. É comum perceber a manifestação desse impacto em atitudes como ciúmes excessivos, necessidade de validação constante, idealização de parceiros ou dificuldade em manter limites claros. Tudo isso nasce de um desejo inconsciente de preencher lacunas afetivas antigas e não de escolhas conscientes no presente. O estoicismo ensina que a mente deve ser treinada para diferenciar entre o que depende de você e o que não depende. Aplicado à ferida materna, isso significa perceber que a aprovação e o afeto dos outros não determinam seu valor. Cada reação emocional impulsiva é, na verdade, uma repetição de padrões passados. Ao meditar sobre esses momentos, você aprende a agir com racionalidade, substituindo a reação automática por respostas estratégicas e ponderadas. Por exemplo, em vez de buscar constantemente elogios de um parceiro ou se sentir ameaçado por críticas, você passa a se apoiar em seus próprios princípios e disciplina, construindo relações baseadas em respeito e reciprocidade, e não em insegurança. Além disso, reconhecer como a ferida molda sua percepção do outro ajuda a evitar conflitos desnecessários. Homens que internalizam essa consciência param de reagir impulsivamente à rejeição ou à discordância e começam a cultivar paciência, empatia e autocontrole. A presença se torna naturalmente mais magnética, porque você não age mais para compensar medos antigos, mas para expressar segurança interna. Em resumo, compreender o impacto da ferida materna nos relacionamentos permite transformar padrões emocionais prejudiciais em oportunidades de crescimento pessoal. Cada interação se torna um treino de autodomínio, resiliência e sabedoria. O homem que enfrenta suas feridas aprende a se relacionar sem depender da validação externa, tornando sua presença respeitada, firme e emocionalmente equilibrada. O medo de abandono é uma das manifestações mais profundas da ferida materna. Ele surge quando, ainda na infância, a presença ou a aprovação da mãe não foi constante, afetiva ou segura. Esse medo não desaparece sozinho. Ele se infiltra silenciosamente em sua vida adulta, moldando comportamentos, expectativas e escolhas. Homens afetados por essa ferida tendem a buscar validação externa de maneira inconsciente, tentando preencher o vazio emocional com a aprovação de parceiros, amigos ou colegas de trabalho. Essa busca constante cria dependência emocional e fragiliza sua autonomia, tornando-o vulnerável a manipulações e frustrações. O estoicismo oferece uma solução poderosa: internalizar que a felicidade e o valor pessoal não dependem de terceiros. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira serenidade nasce do caráter próprio, da disciplina interna e da consistência das próprias ações, não da aprovação alheia. Ao compreender isso, você aprende a substituir a ansiedade da validação por autossuficiência emocional. Cada situação que antes causaria medo ou ansiedade se torna uma oportunidade de demonstrar domínio interno, paciência e racionalidade. Praticar essa mudança exige exercícios diários de autoconsciência. Journaling, meditação e visualizações ajudam a reconhecer padrões de dependência emocional e a treiná-lo a responder racionalmente, não impulsivamente. Por exemplo, ao sentir necessidade de elogio ou medo de rejeição, você se recorda de que sua presença, escolhas e valores não dependem de ninguém para serem legítimos. A repetição desse treino fortalece a mente, reduz a ansiedade e transforma a vulnerabilidade em confiança silenciosa e resiliente. O homem que domina seu medo de abandono e elimina a busca compulsiva por validação se torna emocionalmente livre. Ele se relaciona sem necessidade de aprovação, reage sem ansiedade e demonstra segurança natural.
Essa transformação não só fortalece a mente, como também torna sua presença magnética. Outros percebem estabilidade e autoridade silenciosa, mesmo sem palavras. A ferida materna, quando compreendida e trabalhada, deixa de ser um fardo e se torna um catalisador de força interna. Reconhecer a ferida materna é apenas o primeiro passo. Transformá-la em força requer prática deliberada e consistente. O estoicismo oferece ferramentas poderosas para esse processo, ajudando a ressignificar emoções antigas, desenvolver autodomínio e criar respostas racionais, mesmo diante de gatilhos emocionais. Esses exercícios não eliminam a dor de forma mágica, mas treinam a mente para reagir com consciência e equilíbrio, substituindo impulsos automáticos por escolhas estratégicas. Um dos métodos mais eficazes é a meditação matinal. Antes de iniciar o dia, dedique alguns minutos para refletir sobre situações que podem despertar inseguranças ou lembranças de carências passadas. Visualize-se enfrentando esses momentos com serenidade, sem se deixar afetar por críticas, rejeições ou expectativas alheias. Ao repetir esse exercício diariamente, você cria um padrão mental de neutralidade, diminuindo a intensidade emocional dos gatilhos. Outro recurso poderoso é o journaling, ou registro reflexivo das emoções. Escreva sobre os momentos em que sentiu medo, ansiedade ou necessidade de aprovação. Analise objetivamente a origem dessas reações, questionando se elas dependem de algo externo ou apenas de sua interpretação interna. Esse processo de externalização permite observar os sentimentos sem se identificar com eles, fortalecendo a autossuficiência emocional e a clareza racional. A visualização estratégica também é crucial. Imagine interações que normalmente despertariam insegurança, como críticas ou rejeições, e pratique mentalmente respostas calmas, firmes e controladas. Ao ensaiar essas situações, você condiciona a mente a reagir com equilíbrio, reduzindo a probabilidade de ser dominado por emoções antigas. Essa técnica transforma vulnerabilidade em treinamento constante de resiliência e autocontrole. Além disso, estabelecer limites claros em relacionamentos e comportamentos é essencial. Identifique padrões que repetem a ferida materna, como ceder a manipulações ou buscar aprovação, e defina ações concretas para interrompê-los. A disciplina diária em respeitar esses limites fortalece sua autoridade pessoal e reduz a influência de traumas passados. Com a prática contínua desses exercícios, você deixa de ser refém da ferida emocional, desenvolvendo controle interno, presença magnética e confiança silenciosa. O estoicismo ensina que a dor do passado não define seu presente. Ao treinar a mente com intenção, cada reação passa a ser escolha consciente, transformando feridas em força duradoura. A ferida materna, quando ignorada ou reprimida, tende a se manifestar de formas sutis, mas poderosas, ao longo da vida adulta. Insegurança, dependência emocional, ciúmes, necessidade constante de aprovação ou dificuldade em estabelecer limites. O estoicismo ensina que nenhuma dor precisa permanecer como fardo. Ao contrário, ela pode ser transformada em uma fonte de força, presença e autoridade silenciosa. O primeiro passo para essa transformação é a consciência plena. Entender claramente quais padrões emocionais derivam da ferida e observar como eles se repetem em seu comportamento. A partir desse reconhecimento, a ação estratégica se torna essencial. Cada momento em que você sente insegurança ou medo de rejeição, em vez de reagir automaticamente, deve ser encarado como uma oportunidade de treinar paciência, autocontrole e racionalidade. Ao enfrentar essas emoções de forma intencional, você constrói resistência mental, reduz a influência de traumas antigos e passa a responder às situações com clareza e firmeza.
Cada desafio emocional se torna, assim, um exercício contínuo de fortalecimento interno. Outro elemento crucial é a autossuficiência. Um homem que transforma a dor em poder não busca validação externa para se sentir completo. Ele entende que sua força vem do próprio caráter, da disciplina diária e da consistência entre pensamentos, palavras e ações. Essa postura cria uma aura de confiabilidade e segurança, que naturalmente atrai respeito e admiração sem que haja necessidade de demonstrações exageradas ou manipulação emocional. Além disso, a transformação requer consistência e prática diária. Meditações estoicas, journaling e visualização de situações desafiadoras devem ser repetidas, não como um ritual mecânico, mas como treinamento consciente da mente e do caráter. Ao longo do tempo, a resposta automática à dor se torna racionalidade e equilíbrio, e aquilo que antes causava sofrimento passa a ser fonte de poder e autodomínio. Por fim, compreender que cada ferida emocional é apenas um capítulo de sua história permite dissociar sua identidade da dor. O estoico percebe que passado não define futuro. Ao trabalhar com intenção sobre suas emoções, cada vulnerabilidade é convertida em disciplina, cada insegurança em presença firme e cada ferida em poder silencioso. O homem que domina suas feridas se torna magnético, seguro e emocionalmente invulnerável, mostrando ao mundo que sua força não depende de circunstâncias externas, mas de sua própria mente e caráter. Feridas emocionais não desaparecem simplesmente com o tempo. Elas exigem consciência, disciplina e prática deliberada. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não vem de ignorar ou reprimir a dor, mas de enfrentá-la com racionalidade, transformando cada cicatriz emocional em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento pessoal. Ao identificar padrões, controlar reações e substituir impulsos antigos por respostas conscientes, você deixa de ser refém do passado e começa a moldar sua própria história de forma intencional. A liberdade emocional nasce da autossuficiência. Quando você entende que a felicidade, segurança e estabilidade dependem de seu caráter e não das atitudes de terceiros, a influência do passado sobre suas decisões e emoções diminui drasticamente. Cada vez que pratica autocontrole diante de gatilhos antigos, cada vez que substitui ansiedade ou carência por reflexão e ação estratégica, você treina sua mente a se tornar resiliente, consistente e poderosa. Práticas estoicas diárias, meditação matinal, journaling, visualização de situações desafiadoras e reflexão sobre seu comportamento funcionam como ferramentas concretas para reprogramar respostas emocionais. Ao longo do tempo, essas ações transformam vulnerabilidade em força silenciosa, insegurança em confiança sólida e medo de rejeição em autodomínio inabalável. O homem que domina suas feridas não apenas se fortalece internamente, mas também se torna magnético, confiável e admirado. Sua presença transmite segurança e autoridade, não por palavras ou demonstrações externas, mas pelo controle absoluto sobre suas emoções e reações. Ao aplicar essas lições estoicas diariamente, você percebe que o passado deixa de definir quem você é e, em vez disso, serve como combustível para seu crescimento contínuo. Aplique o autocontrole, a reflexão e a autossuficiência de maneira consistente e veja como sua vida emocional, social e amorosa se transforma. O poder real reside na mente que se fortalece diante da dor, na presença que permanece firme apesar das feridas e na consciência que permite transformar vulnerabilidade em força, tornando você verdadeiramente inabalável.